Olá, seja bem-vindo à nossa quarta aula do módulo 1. Nós vamos, nessa aula, abordar a consolidação das contas públicas segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal. Nós vamos ver o nível de consolidação das contas públicas no PECASP e nós vamos tratar também do balanço do setor público nacional, o BSPN. Então, a consolidação das contas públicas, ela está prevista no artigo 50, parágrafo 2º da Lei de Responsabilidade Fiscal, que diz o seguinte: a edição de normas gerais para a consolidação das contas públicas caberá ao órgão central de contabilidade da União, enquanto não implementado o conselho de que trata o artigo 67. O artigo 67 diz o seguinte: o acompanhamento e a avaliação de forma permanente das políticas e da operacionalidade da gestão fiscal serão realizadas por Conselho de Gestão Fiscal, constituído por representantes de todos os poderes e esfera de governo, do Ministério Público e das entidades técnicas representativas da sociedade, visando a: inciso 3, adoção de normas de consolidação das contas públicas, padronização das prestações de contas e dos relatórios e demonstrativos de gestão fiscal de que trata esta lei complementar, normas e padrões mais simples para os pequenos municípios, bem como outros necessários ao controle social. Então, aqui a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela está afirmando que deverá existir um conselho de gestão fiscal. Nós sabemos que até o momento da gravação dessa aula, esse conselho fiscal ele não foi ainda instituído. E quem faz o papel do conselho fiscal enquanto ele não é instituído é justamente o órgão central de contabilidade da União, que hoje, segundo a lei 10.180, é a Secretaria do Tesouro Nacional que exerce esse papel. Ainda a respeito da consolidação das contas públicas, a Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu artigo 51, diz o seguinte: o Poder Executivo da União promoverá até o dia 30 de junho a consolidação nacional por esfera de governo das contas dos entes da Federação relativas ao exercício anterior e sua divulgação, inclusive por meio eletrônico de acesso ao público. Então esse artigo ele fala justamente do balanço do setor público nacional. Retomando aqui o plano de contas, nós observamos que o nível de consolidação se dá no quinto nível. Então vocês observem na tabela que o quinto nível ele pode aparecer com o dígito 1, 2, 3, 4 ou 5. Quando ela aparecer com o número 1, nós estamos tratando do nível de consolidação das contas públicas. Então esse nível ele compreende os saldos que não serão excluídos dos demonstrativos consolidados do orçamento fiscal e da Seguridade Social. Já o código 2, no quinto nível, ele refere-se às operações intra-orçamento fiscal e da Seguridade Social. Por exemplo, em um município nós temos o Fundo de Previdência, ou órgão responsável por gerenciar o regime próprio de previdência do município, e nós temos lá a Secretaria de Finanças. Então, a Secretaria de Finanças, quando ela empenha a contribuição patronal dos servidores efetivos da Secretaria de Finanças, ela vai fazer o pagamento dessa contribuição para outro órgão no município, no caso, o regime próprio de previdência dos servidores daquele município. Então, você tem aí uma operação intra-orçamentária, que, para efeito de consolidação, ela é expurgada, ela não vai compor a consolidação das contas públicas, já que a consolidação ela elimina os ativos e os passivos entre órgãos de uma mesma esfera de governo. Quando
no quinto nível apareceu o código 3, nós estamos tratando de operações inter orçamento fiscal e seguridade social da União. Agora vamos a um outro exemplo. Digamos que o Estado ele tem uma dívida previdenciária para com o INSS, que é um órgão do governo federal. Então você tem aí, de um lado, um ativo, o governo federal tem um ativo, um direito a receber daquele determinado Estado, e o Estado tem um passivo, que é justamente a dívida previdenciária para com a União. Então, para efeito de consolidação, esse ativo na União e esse passivo no Estado, eles são eliminados. Quando no nível 5 da conta contábil apareceu o código de número 4, nós estamos tratando de transações entre Estado e outro ente da federação, ou entre outro Estado também. Então, aqui como exemplo, nós temos uma dívida entre o município e o Estado. Então, da mesma forma, no município há um passivo e no Estado há um ativo. Então, para efeito de consolidação, esse valor ele será expurgado. Por fim, quando no quinto nível da conta contábil aparecer o código 5, ela vai tratar de operações intermunicípios. Então, da mesma forma, quando houver um ativo e um passivo entre municípios ou entre um município e outro órgão da federação, haverá aí, para efeito de consolidação das contas públicas, essa conta ela não será considerada. Então, o balanço do setor público nacional, ele tem o objetivo de apresentar informações do ente da federação de natureza contábil, patrimonial, financeira e orçamentária, consolidado nacionalmente e por esfera de governo. Então, a Secretaria do Tesouro Nacional, ao fazer a consolidação das contas públicas e elaborar o balanço do setor público nacional, ela irá considerar apenas as contas cujo nível 5 for identificada pelo número 1, que é o nível de consolidação. O balanço do setor público nacional, ele tem como objetivo apresentar informações dos entes da federação de natureza contábil, patrimonial, financeira e orçamentária, consolidadas nacionalmente e por esfera de governo. O balanço do setor público ele buscou incorporar justamente as mudanças que vêm sendo introduzidas no campo da contabilidade aplicada ao setor público. Então, esse balanço ele apresentará informações, quadros com informações de natureza orçamentária, patrimonial, financeira, dentre outras. O balanço do setor público nacional é composto pelas seguintes demonstrações: balanço patrimonial, demonstração das variações patrimoniais, demonstração da execução orçamentária e demonstração da despesa por função. Abaixo aqui eu estou deixando o link para que você tenha acesso ao balanço do setor público nacional, ao último balanço do setor público nacional editado pela Secretaria do Tesouro Nacional. Chegamos então ao final da nossa quarta aula, é a última aula desse primeiro módulo. E a partir da próxima aula, nós vamos iniciar o segundo módulo, onde nós vamos ver na prática os lançamentos contábeis, como se dá o lançamento contábeis dos mais diversos atos e fatos relacionados à execução orçamentária, financeira e patrimonial dos entes públicos. Espero você, um grande abraço e até lá!